Uma excelente noite para todos vocês. Está começando mais uma live aqui nesse perfil. Obrigado pela presença de cada um de vocês, obrigado pela audiência de cada um de vocês. E hoje a gente vai entender sobre família investidora. Boa noite a todos que estão entrando na live e eu vou convidar hoje o meu entrevistado, não, o que eu vou bater um papo sobre investimentos, o Nilson Dias, que tá mais rápido e ganhando ainda melhor com o Nilson Dias. Eu quero entender de investimentos, ainda investimentos ex... e... Fala, meu querido. Boa noite, Nilson, tudo bem? Tudo certinho. Prazer todo meu. Muito obrigado pelo convite aqui, estar participando aqui com você. Muito obrigado a você e boa noite para todo mundo que está entrando nessa live. Para quem não te conhece, Nilson, queria que você se apresentasse para as pessoas. Então, eu sou fundador de dois projetos que são conhecidos aí pelo Brasil. Um é o Instituto Pindorama, que é um instituto de permacultura que fica lá no Rio de Janeiro, que aí é um projeto de sítio rentável, de empreendimentos rurais. E o Família Investidora, que é um projeto mais recente, né? O Pindorama tem 15 anos já, o Família Investidora tem pouco mais aí de 3 anos. E é um projeto que cresceu muito rápido. E tá cortando o áudio, você tá me escutando bem? Eu tô te escutando bem, você tá me escutando bem? Ah, Pô, então excelente, pessoal. Então, ô Nilson Dias, eu vi na sua bio sobre investir no exterior. Eu queria entender por que melhor investir no exterior do que aqui no Brasil? Qual que é a vantagem que a pessoa tem em investir num país que não é o nosso, diferente do Brasil? Qual a vantagem, a principal vantagem que ele pode ter, que a pessoa pode ter? perfeita essa pergunta. Vamos lá. É, a gente tem várias vantagens, tá? Vou começar pelas mais óbvias. Rentabilidade é maior, né? Se você parar para pensar, eu tenho 42 anos, né? Sou lá de 82. Então eu lembro muito bem do plano Sarney, da hiperinflação brasileira, depois do plano real, US$ 1 custando 85 centavos, depois um dólar custando 1,70, 2,70, 3,80, 4,20, 5,40, né? Hoje Então, fechou com 5,39, né? 5,40. 5,39. É, eu acho que foi por 5,39. aí. Eu te confesso que eu nem acompanho todo dia, porque a cotação do dólar ela meio que indifere. Eu vou te explicar por quê. Mas uma coisa a gente pode parar para pensar. Fala assim, nunca se passaram 10 anos no Brasil e o dólar pelo menos não aumentou 1,50, R$ 2, né? Verdade. Então, se começou aqui na década de 20, né, 2020, pandemia, o dólar estava 5,20, a gente pode ter uma expectativa que até 2030, pelo menos o dólar esteja 6,20. Isso não sou eu que estou falando só, são vários economistas de bancos suíços, bancos americanos que acompanham a moeda brasileira. Então, só por esse ponto, que é o ganho cambial, já vale a pena. Porque você compra algo lá fora que vale, né? Você pode comprar ouro, você pode comprar renda fixa, você pode comprar participação em empresas, né? Tem várias coisas que você pode comprar lá fora. E a Fundação Getúlio Vargas fala o seguinte: olha, só de você investir lá fora, pode ser renda fixa, pode ser empresas, pode ser ouro, o teu rendimento mais do que triplica no longo prazo, né? Ou seja, períodos de 10 anos, por conta do nosso real, né? Na verdade, não é o dólar que muda de preço. Quem muda de preço é o real. O real, ele se valoriza frente ao dólar, ou ele se desvaloriza frente ao dólar. O dólar é a reserva mundial de valor, ele é a moeda padrão, né? Então, a nossa moeda que perde ou ganha valor. No curto prazo, a gente viu aí, no ápice da pandemia, o dólar a 5,80 e até meses atrás ele estava 4,80. Então, o dólar, digamos assim, o real se valorizou, né? E o dólar caiu. Só que no longo prazo isso nunca se sustenta, pelo simples fato de que os Estados Unidos é um país desenvolvido, a meta de inflação nos Estados Unidos é menor que a nossa. O nosso Banco Central, o nosso Copom, fala assim, gente, ó, nossa meta de inflação aqui no Brasil é em torno de 4 a 5%. Nos Estados Unidos é 2%, 1,5%, entendeu? Então, só por conta disso, sempre o real vai se desvalorizar frente ao dólar. Se nada acontecer,
Estados Unidos continua sendo Estados Unidos, Brasil. Brasil pode melhorar, pode entrar um presidente novo, a gente ficar com a economia redondinha. Vai passar 10 anos, o dólar vai ser R$ 6. Vai passar 20 anos, o dólar vai ser R$ 7, R$ 9. Então você que no Brasil ainda não temos a cultura de investimento, né? A nossa cultura é muito baixa para investimentos até nacionais. Você acha que para a pessoa investir no exterior, ela tem que investir no nacional ou ela já pode já começar a investir em outros países? Olha, hoje a gente tem uma comunidade que já tem mais de 1.500 alunos, tá? E mais de 40% dessas pessoas deram o seu primeiro passo nos investimentos já direto mandando lá fora. É aquele cara que nem tinha poupança, não tinha nenhum tipo de investimento no Brasil, ele entendeu que investir lá fora, né? Só para você ter ideia, nos últimos 10 anos, a média de rentabilidade lá fora foi de 18% a 24% ao ano, né? Enquanto a renda fixa no Brasil, nos últimos anos, foi em torno de 12%, só que em 2020 a nossa taxa Selic era 2%, né? Então, o máximo que você conseguia ali de rentabilidade no ano era 6%, 8%, enquanto isso lá fora te dando 18%, 20%, né? Então, quando a pessoa entende que lá fora, primeiro, a gente falou de um aspecto, rentabilidade. Segunda vantagem de investir lá fora, segurança do seu dinheiro, né? Para você ter ideia, os países, eles têm notas, né? Essa nota pode ir da letra A, né? A, até a letra B, BB menos, até a letra C, C de calote, né? Que é, por exemplo, a nota que a Argentina tinha, né? Agora está melhorando. Então, quando o investidor lá de fora, de um país desenvolvido, olha para o Brasil, ele olha uma nota B, que é a mesma nota que Bangladesh tem, Azerbaijão, Macedônia, tá? É esse nível que o cara olha lá para o Brasil e vê. Em compensação, ele olha para uma Inglaterra, para uma Alemanha, para uma Suíça, para um Japão, Para para os os Estados Estados Unidos. Unidos. Você tem nota A, né? Então é muito mais fácil eu tomar um calote do governo brasileiro e não sei a média de idade dos seus seguidores, mas eu que tenho 40 anos, lembro muito bem do plano Collor, né? Foi uma época muito triste, onde a poupança das pessoas foi congelada, confiscada. Teve pai de amigo meu que tinha vendido sítio para comprar um apartamento, alguma coisa assim. Teve gente até que fez isso aqui, não vou falar, né? Não foi uma nem duas, foram várias pessoas. Então foi um momento muito triste, né? O Brasil é um país tão sério que esse cara tá solto e concorreu ao governo de Alagoas, né? O Fernando Collor, né? O cara desse tinha que estar preso, apodrecendo na cadeia, mas o cara ainda tem cargo público até hoje, né? Então não dá para levar muito a sério o nosso país. Então, quando você coloca o seu dinheiro fora, primeiro, você tem uma ação trabalhista, ninguém pega esse dinheiro. Você tem qualquer tipo de ação judicial, bloqueio judicial, dívida ativa, ninguém coloca a mão nesse dinheiro porque ele está nos Estados Unidos ou em Londres, tá? Que são os dois lugares que a gente recomenda você estar investindo. Terceiro ponto, aqui no Brasil, se um banco falir, o teu seguro que o Banco Central te dá é de R$ 250.000 por CPF, por aplicação. Sim. Lá fora é 2,5 milhões, 2 entendeu? milhões e meio na moeda local, né? De Não, dólares. em reais. 2 milhões. Em Em reais. Na reais. moeda local são 400 até 800 mil dólares, tá? Depende do tamanho da sua conta. Então é um seguro muito maior. Ah, Nilson, mas e se a corretora falir? O que acontece com o meu dinheiro? Isso equivale a você perguntar assim, Nilson, se o síndico do meu prédio infartar, eu perco a escritura do meu apartamento? Não. Não, porque a escritura do seu imóvel está registrada no cartório. Mesmo se o cartório falir, os registros vão ser assumidos por outro cartório. Nilson, se a administradora do meu condomínio falir, eu perco a escritura do meu apartamento? Não, você vai contratar outra administradora. Então não existe esse papo, se a corretora quebrar ou não sei o quê, porque quando uma corretora quebra, na verdade, outra maior compra, porque o maior bem que uma corretora tem é a sua carteira de clientes. Então não existe isso, imagina um condomínio de luxo com 8 blocos de apartamentos, né? E que a média de condomínio ali é R$ 2.000 cada condomínio está pagando. Então, um condomínio que fatura ali, sei lá, 160 mil, R$ 200.000 por mês de taxa de condomínio. Você acha que se a administradora que está gerindo esse recurso falir, não vai ter uma fila de outras administradoras batendo na porta e falando, gente,
vocês que são um condomínio aí, ó, a gente vai cuidar direitinho da conta de luz, conta d'água, do seu porteiro, dos serviços gerais, pode ficar tranquilo. Então, quando você investe lá fora, o primeiro passo ideal é você investir através de um ETF, tá? Eu gosto de explicar ETF de uma forma que até uma criança de 12 anos Isso entenda, que eu ia te tá? perguntar. É o que que é o ETF e para as pessoas entenderem o que que é isso. Bem simples, tá? Vamos supor o seguinte. Imagina que a gente quer, eu e você, a gente tem uma empresa juntos, tá? Uma Tá. empresa que é um canal de TV, tá? Você é jornalista, a gente tem um canal. A gente fala assim, cara, vamos expandir os nossos negócios, mas não vale a pena a gente pegar dinheiro no banco agora, porque a taxa de juros está 13%. Vamos fazer o seguinte, vamos chamar os nossos seguidores para serem nossos sócios. Cada um entra com. Cada ação nossa vai custar R$ 10. O que a gente tem que fazer? A gente tem que bater na Bolsa de Valores e falar assim: olha, a gente quer abrir o capital da nossa empresa. Hoje, o Nilson e o Alexandre são sócios, lá numa limitada, tá? Agora a gente quer ser uma empresa de capital aberto. A gente quer que qualquer pessoa no Brasil possa ser nosso sócio e vai comprar ação da nossa empresa. Isso se chama Bolsa de Valores. Então, você compra uma ação. Quem compra a ação da nossa empresa está com qual expectativa? De receber dividendos, que é uma parte do nosso lucro, e essa empresa, que hoje ele está comprando, por exemplo, por US$ 100 cada cota, lá na frente vale US$ 1.000. É o que aconteceu, por exemplo, com uma Nvidia, com uma Tesla, com uma Amazon, né? Elas eram empresas muito pequenininhas, né? Você lembra lá, quem é mais velho, que os celulares de antigamente era Nokia, era Motorola, o iPhone não existia, né? Não, não existia mesmo. A Apple ela fabricava computadores, aí depois veio com o iPod, que era aquele MP3, foi o primeiro produto assim que ganhou escala, né? Mas ainda era uma empresa muito pequena. Hoje a Apple é a segunda ou terceira maior empresa do mundo, né? Então, quando você abre o capital, né, e você participa de empresas, as estatísticas mostram que quando você investe em empresas, você ganha mais dinheiro do que na renda fixa. Só que você concorda que é meio difícil você escolher empresas? Cara, só Sim. no mundo tem 9.000 empresas. Você vai escolher, vou escolher as que eu mais gosto. Por exemplo, você que é jornalista, às vezes você vai escolher Disney, Netflix, Warner Brothers. Você vai acabar comprando as empresas daquele setor que você mais estuda, né? Por exemplo, eu sou analista de sistemas. Aí eu vou comprar Microsoft, vou comprar IBM, né? Vou comprar as empresas que eu conheço. Teve, inclusive, um faxineiro lá nos Estados Unidos que ele só tinha, tipo, até a quarta série, tá? E aí ele comprava as empresas que ele conhecia. Procter Gamble, que é da Colgate, Unilever, que era de produto de limpeza. Ele também trabalhava como frentista, então ele comprava Ford, Chevron. Ele montou ali uma carteirinha ali com umas 12 empresas. Esse cara ficou famoso depois que ele morreu, Por porque quê? ele investiu durante 40 anos, tá? Ele era um frentista, já um faxineiro, tá? Vida simples, morava numa casa de periferia. Quando ele morreu, ele deixou US$ 2 milhões para o hospital do município, US$ 2 milhões para a biblioteca do município e US$ 4 milhões para a família dele. Caramba. Ele pegou as empresas que ele conhecia, investiu, deixou lá o dinheiro, essas Deixou empresas lá, 40 anos. multiplicaram as ações e ele conseguiu, ele não, né? Ele conseguiu deixar para os familiares dele e para as associações que ele gostava esse dinheirinho. Exatamente. Ele teve uma sorte de escolher as empresas certas, tá? Estatisticamente, apenas 10% das pessoas conseguem fazer isso. Esse cara, ele foi um ponto fora da curva, igual o Warren Buffett, que você já deve ter ouvido falar. O Warren Buffett é um cara que sabe escolher empresas. Hoje na carteira dele, ele tem 49 empresas. Existem 9.000. De 9.000, ele selecionou 49. Inclusive, ele pegou a Apple lá atrás, quando a Apple não era nada ainda, e grande parte do patrimônio. Pra você ter ideia, o Warren Buffett, quando ele tinha 65 anos de idade, a fortuna dele era de 4 bilhões. Hoje, aos 90 anos, a fortuna dele é de mais de 100 bilhões de dólares, tá? Então, o pessoal fala muito do Barsi. O Barsi não é bilionário quando você olha em dólar. E a estratégia que o Barsi utiliza, ela é muito
equivocada quando você compara com a estratégia com Warren Buffett. Nem se compara a fortuna, né? A fortuna do Warren Buffett é 166 vezes maior do que a fortuna do Marx. O que o Warren Buffett recomenda? O investidor médio, eu, você, Dona Maria, todo mundo que está assistindo a gente aqui, é mais fácil a gente cair nos 90% de pessoas que erram as empresas Sim. do que a gente cair nos 10%. Então, como que a gente vence nesse mercado que é super competitivo? Você compra uma caixa que já tem as empresas ali dentro. Você não escolhe, alguém vai escolher por você. Hum, Entendeu? E entendi. aí a gente tem várias caixinhas diferentes. Por exemplo, a mais famosa, que o pessoal ouve todo dia no noticiário, é o Ibovespa. Já Sim, ouviu falar no Ibovespa? já. O que é o Ibovespa? São as 90 empresas mais negociadas no Brasil. Então você tem Petrobras, Vale do Rio Doce, Itaú, Bradesco, etc. É um índice que está desde 2008 no prejuízo. Tá? Quando a gente olha o Ibovespa em dólar, desde 2008 ele está no prejuízo. Não é uma caixinha muito boa para você comprar. Tá? Aí você pega e olha a caixinha dos Estados Unidos, que se Que é chama S. não É é o, Dow Jones, né? tem o Não é Dow Dow Jones. Jones, Dow tem Jones. essa caixinha. Tem a caixinha do Dow Jones. A caixinha do Dow Jones é o quê? São empresas que a gente chama do velho mercado. Petróleo, motor, automotivo, tudo quanto são setores antigos, tá? Isso é o Dow Jones. Aí você pega o SP500, são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Aí tem essas empresas do Dow Jones, mais empresas de tecnologia, laboratórios. É uma caixinha mais ampla. Vamos supor que o Dow Jones é uma caixinha que tem só 4 tipos de bombom ali dentro. Já o S&P 500 é uma caixa de bombom que tem mais variedade ali. Você vai ter saúde, É SB500, né? SP500. SB500. São as empresas que devem estar ali no Vale do Silício, né? Que são as empresas mais rentáveis dos Estados Unidos, né? Não só essas, tá? O SP500, ele tem um monte de coisa ali dentro. Ele tem petróleo, ele tem energia, ele tem saneamento, ele tem telecomunicação, tem fabricante de carro, tem tudo ali dentro, tá? São vários e vários setores, tá? Então, existe uma estatística que fala o seguinte, ó, tem pessoas que têm mestrado, doutorado em economia, em matemática, estatística. Elas tentam montar a carteira, né, que é essa combinação de ações, para vencer o SP500, Mas não só, consegue. só que só 10% delas conseguem. 90% perde para o SP500, inclusive praticamente todos os fundos E brasileiros. então, eu aqui do Brasil, perguntaram até, você não tem empresa de corretagem ainda, né? Perguntaram quando você vai abrir uma. A gente está abrindo uma lá em Londres e na Suíça, Ah, que legal. mas a gente ainda não tem. Você pode usar, ó, no Banco Inter você tem corretora, na XP você tem corretora, C6 Bank você tem corretora, Nubank você tem corretora. Hoje a gama de corretoras é enorme. Então eu pego meu dinheiro aqui que eu ganho em real, coloco no, vamos usar a XP, vai, XP, aí eu compro uma ETF, que Você, é essa, você primeiro vai trocar o seu real por dólar, porque o tá. ETF é negociado em dólar, tá? E aí escolhe a melhor caixinha que é o SP, né? SP ou SB? Não lembro mais. SP500. Não SP é que ele 500. seja a melhor caixinha, tá? Vamos lá. O SP500 é a caixinha mais famosa do mundo, tá? Ah, tá. Ele investe nas 500 maiores empresas dos Estados Unidos. Temos outras caixinhas, a gente tem mais de 6 mil ETFs no mundo, tá? Por exemplo, se você quiser um ETF só de empresa que investe em cannabis, porque a cannabis medicinal, Sim. tananã, vai bombar. Se você quiser um que só investe em imóveis de parque de diversão, vai ter. Tem todo tipo de ETF, tá? Esses ETFs temáticos não são muito bons, tá? Ah, um ETF que investe só num setor tal, não é muito bom. O bom são esses ETFs amplos, que Diversificar, investem em né? vários setores. Um que tem petróleo, um que tem saúde, um que tem empresa de comunicação, porque se uma empresa cair, as outras sustentam. E isso, É isso. é automático. Por exemplo, semana passada, 3 empresas saíram do S&P 500 e 3 novas empresas entraram. Inclusive, a mais famosa ali era a GoDaddy, que é um serviço de venda de website. Você quer registrar lá um website.com e tal, essa empresa entrou, né?
Tem uma empresa que está quase entrando no S&P 500, que é a MicroStrategy, que é uma empresa que lida com Bitcoin, trabalha com essas coisas. Então, se uma empresa fica ruim, ela sai do ETF. E outra empresa boa vai entrar no lugar. Há 20 anos atrás, quais eram as empresas que estavam no S&P 500? Nokia, Oracle, Yahoo, American Online. São empresas que hoje já não valem Nem, muita coisa. quase nem existem mais, né? Ah, Nem existem mais. Você falou do Bitcoin. Eu tive uma pergunta de um amigo que falou: ó, faz essa pergunta para ele para ver se ele, o que ele acha disso. O Bitcoin com ETF, né, para proteção. O que você acha disso? então, hoje, a maior parte dos economistas e gestores de portfólios recomenda você ter pelo menos 5% de Bitcoin na sua carteira. Tá? Isso pode ser feito através do ETF brasileiro QBTC11, pode ser feito através do ETF Hash11, HASH11, né? O Hash11 ele tem Bitcoin, Ethereum e outras criptomoedas, e pode ser feito diretamente nos Estados Unidos através do ETF IBIT, que é o ETF mais famoso, que é o da BlackRock, que é a maior gestora de ETFs do mundo. Né? A BlackRock e a Vanguard juntas, elas gerem aí um patrimônio de 14 trilhões de dólares em ETFs. É um mercado muito, 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 muito maior do que fundo imobiliário, ação brasileira, esse tipo de coisa que o investidor brasileiro está acostumado. Né? É que e não é pouco, até é pouco divulgado. Uma pessoa perguntou aqui sim, o que você acha do Banco Inter. Perdi os comentários aqui. O Banco Inter é uma excelente opção, porque você, num aplicativo só, você tem bolsa brasileira, bolsa americana e a parte bancária toda. Né? Então, por exemplo, você recebeu o teu dinheiro, o teu Pix, você vai mandar para a conta global dentro do próprio aplicativo, vai trocar por dólar, vai comprar os seus ETFs. Uma parte do seu dinheiro vai ficar em renda fixa brasileira também. Como a gente mora no Brasil, sempre você vai ter que colocar uma parte em ETFs de renda fixa. Né? Então, uma carteira conservadora de uma pessoa que não suporta muito risco, às vezes é mais velha, ela vai ter uma parte nos ETFs SP500, outros que eu ainda vou falar aqui, uma parte em ETFs de renda fixa brasileira. Por exemplo, um que eu gosto muito, que ele entrega mais ou menos 130% do CDI, é um ETF do Itaú, chamado B de bola, B5P211. Né? É uma sigla lá meio esquisita, mas basicamente esse ETF ele fica comprando títulos do governo, né? E fazendo ali tipo um tradezinho dos títulos ali, comprando, para você conseguir ali mais de 100% do CDI. E é muito mais rentável do que você colocar no CDB, alguma coisa assim. E aí a outra parte você pode colocar em ETFs. Mas, Nilson, você falou do SP500. Mas só vale a pena investir nos Estados Unidos? Não, Alexandre. A gente tem hoje no mundo 48 países que são investíveis, tá? Você tem Londres, o primeiro. Inglaterra, Inglaterra. Vamos até por ordem. A gente tem que ser o primeiro é Estados Unidos. Estados Unidos representa hoje 60% da economia mundial. Tá? É um Tá. gigante mesmo, não tem quem pare. Depois vem o Japão. Depois Japão, vem o Japão, em segundo lugar. Depois sabia. vem Inglaterra, Alemanha. Aí você tem Itália, né? Você tem a China, você tem a Índia. O Brasil, ele representa 0,7. Ele não chega nem 1%. A Índia tá mais na frente do que no Brasil. Mais à Que frente do que o coisa. Brasil. E A Índia, a Índia é um país muito mais desenvolvido do que o Brasil, por incrível que pareça. Primeiro, 1 bilhão e 400 mil pessoas para trabalhar. sim. Segundo, o idioma oficial é o inglês. Então todo mundo fala Ah, inglês. Terceiro, proximidade da China e de várias da Europa. Então hoje, por exemplo, a Apple já está fabricando iPhones na Índia, entendeu? sabia A disso. China, a China tem um problema grave, tá? Porque até 2012, se não me engano, era proibido você ter mais do que um filho na Sim, China, tá? sim. A lei E do aí filho depois único. abriu. Só que essa política de um filho fudeu, desculpa, a China, porque agora a China está com uma população velha e não está tendo taxa de reposição. A China resolveu desenvolver sua classe média, tá? Então hoje você tem um monte de chinês consumindo. A mesma coisa que a gente quer aqui, quer comprar um telefone, um carro.
a China falou assim, vamos crescer desenvolvendo a nossa classe média, não só como um polo exportador. Então hoje a China tem uma classe média que cresceu. Só que essa classe média, igual aqui no Brasil, não quer ter filho, porque é caro ter filho, entendeu? Então o governo nem precisa mais proibir ter filho, eles não querem ter filho. Já na Índia, a natalidade é muito grande, né? Então a Índia eu vejo como um país muito mais promissor. Só que a gente não precisa acertar, né? E aí eu vou chegar aqui no ponto principal da nossa live aqui, que é a dica de ouro aqui para todo mundo, tá? Existe uma caixinha que é a melhor caixa, melhor do que a CP500, que é uma caixa que se chama Mercado Total, tá? Mercado total. Que é o VT, tá? Vanguard Total World. O que tem nessa caixinha? Todas as empresas do mundo. Hum, Você, em vez de tentar encontrar agulha no palheiro, você compra o palheiro inteiro. Porque se lá na frente o Putin jogar uma bomba nos Estados Unidos, os Estados Unidos parar 10 anos no tempo e a Índia for o país que vai reconstruir os Estados Unidos, você já tem Índia dentro da sua caixa. Você não precisa aprender qual vai ser o país. Se a Rússia está sofrendo uma sanção e a Rússia sai da caixa, saiu automaticamente, entendeu? Você não precisa se preocupar. Então, hoje, o melhor investimento para quem está começando é você comprar o ETF VT nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, a sigla dele é WRLD11. Né? É só lembrar da palavra World, que é mundo em inglês, WRLD11. Esse ETF aqui no Brasil, ele já acompanha o dólar. Então, se o dólar for para 6, 7, 8 reais, ele vai acompanhar esse crescimento do dólar e ele acompanha o crescimento do mundo inteiro. Então, ele tem a seguinte composição: 60% dele é Estados Unidos, não por escolha, é porque hoje no é a mundo, maior. Estados Unidos representa 60%. 40% o resto do mundo. Aí esse resto do mundo é o quê? Países desenvolvidos e países emergentes, inclusive o Brasil. Então tem empresas brasileiras também nesse ETF internacional, tem empresas brasileiras também. Tem, se você olhar lá, se você clicar lá em posições ou holdings, é uma lista com 9 mil empresas. Você vai ficar ali 3 dias lendo. Mas você vai encontrar lá Itaú, Vale do Rio Doce, Petrobras. Então você nem precisa diversificar a sua Já carteira de está já comprar. Já está lá. diversificada. Pelo contrário, se você compra o VT, né, compra o Word 11, e você também compra Vale do Rio Doce, Petrobras e tudo mais, você está concentrando a sua carteira num país arriscado de moeda fraca, porque você está comprando de novo uma coisa que você já tem. Já está na caixa. Você comprou uma caixa. O sonho de valsa ali dentro tem 2. Aí você fala assim, não, vou comprar mais 5 sacolas de sonho de valsa, porque eu acho que o sonho de valsa vai valer mais lá na frente. Não tem tese nenhuma científica que mostre que vale a pena você comprar mais Brasil do que o que já tem dentro da caixa de bombom. E as pessoas que querem investir, é claro que eu recomendo seguir o seu perfil aqui, que eu vou passar aqui. Aqui, ó. Nilson Dias ponto oficial, Nilson Dias ponto oficial, que você tem o programa, treinamento, como que é? Mentoria? Mentoria? Família Que é investidora. Família Investidora, que são aulas, que você ensina tudo isso. Mas para a pessoa que está falando assim, eu não tenho dinheiro para investir, quanto de dinheiro a pessoa precisa investir? Quanto que ela pode começar a investir no ETF? Olha, no Banco Inter praticamente não tem limite. Ela pode começar com R$ 50, R$ 100, qualquer valor, tá? Não tem limite. O que é o ideal? Aí depende da sua idade. Por exemplo, um jovem de 20 anos que está ouvindo essa live aqui, levanta a mão pro céu, agradece Papai do Céu, porque quem está com 20 anos, se ele investir dos 20 aos 30 anos, ele se aposenta com 50 anos, com um salário pelo menos umas 3 vezes maior do que o teto do INSS. Então, estamos falando aí de R$ 20 mil ou mais, né? O cara que já está com 30, 40 anos, não adianta ele falar, vou botar R$ 100 por mês que minha vida está resolvida. Você chegou atrasado na festa. Então não adianta, vai ter que investir um pouquinho mais. O cara que está com 20 anos, literalmente, ele pode botar ali R$ 200, né? Óbvio, uma pessoa de 20 anos, às vezes ela é estagiária, está começando na carreira dela, é estudante, R$ 200 às vezes já é difícil, né? Mas conforme ela vai crescendo na vida, ela vai conseguir botar 300, 500, talvez até chegar ao ponto ali de botar R$ 1.000 ou mais, tá? Deixa eu O só cara pedir que...
Rancho.qc. Manda de novo a pergunta aqui que eu não recebi. Não tem no caixinha de perguntas. Manda de novo que a gente faz aqui ou manda nos comentários que eu faço pro Nilson uma pergunta. Show de bola. Pode o seu A caixinha de raciocínio. perguntas, tô vendo aqui, tá vazia também. Então, quanto você tem que investir é proporcional a duas coisas. Quando que você quer parar, né? Por exemplo, eu recebo muita gente com 45 anos fala, Nilson, quero parar daqui a 10 anos, com 55, entendeu? Só que esse cara de 45 anos, ele já tem ali uns 100 mil, 200 mil guardado, né? Ele não vai começar do zero. É um cara que já consegue investir 1.000, 2.000 reais por mês. Diferente do cara que está com 20, 30 anos, que está começando do zero, mas ele tem tempo, né? O juro composto, o fator tempo, ele é o único que é exponencial, né? Então, tem três coisas que vão determinar qual é o teu salário lá na frente, tá? Quanto tempo você vai investir, qual é a taxa de juros do que você está investindo e qual é o valor do seu aporte. Então, tempo, taxa de juros e quanto que você coloca por mês. Eu tinha uma pergunta. Por que o Brasil tem a nota B? Porque o Brasil tem uma moeda fraca, tem uma instabilidade política muito grande, tem uma irresponsabilidade fiscal muito grande, a economia não é boa, né? Então, a nota ela é dada com relação ao risco que tem aquele país, né? Vamos lá, tem as perguntas aqui na caixinha agora. É, deixa eu ver, do Lucas aqui, qual o melhor fundo imobiliário no momento? Nenhum. Fundo imobiliário é uma porcaria. Fundo imobiliário, se você viu o meu canal no YouTube também é Nilson Dias Oficial. Se você investir durante 10 anos em fundos imobiliários, vamos supor que você chegue a 200 mil reais. Se você investir o mesmo dinheiro, vamos falar aqui que você está botando 500 reais por mês, tá? Você vai lá e coloca 500 reais por mês em fundo imobiliário. Você chegaria ali a 200 mil reais. Se você fizer a mesma coisa com o ETF, você chega a 400 mil, 500 mil. O dobro do valor. Então, o fundo imobiliário ele é um péssimo instrumento de acumulação. A acumulação é a fase que você está colocando dinheiro. Fundo imobiliário só serve para quem já tem dinheiro, já tem um patrimônio ali de 500 mil, 1 milhão de reais. Ele não é bom, é a mesma coisa, a gente chama de veículo, né? Se você quer ir na esquina, você vai de bicicleta, você vai a pé. Agora, se você quer sair do Rio Grande do Sul para o Acre, você tem que ir de avião, você tem que usar o veículo correto, né? O fundo imobiliário, ele não é um veículo de acumulação, ele é um veículo de usufruto, ele é um veículo para te pagar todo dia 15 aluguel para quem já tem um patrimônio relevante. Só que você não chega no patrimônio relevante com fundo imobiliário, você precisa chegar ou com ações ou com ETFs. Com ETF é mais fácil e é mais rápido. Aqui o Ítalo Pedroso, boa noite. ETFs com Bill, que seria a renda fixa americana, compensa ou devo já começar na SP500? Então, na verdade, você tem que ter os dois na sua carteira, né? Para quem está começando, o ideal é sempre você começar com um ETF de renda fixa e um outro de renda variável, os dois juntos. Você pode, inclusive, fazer meio a meio, né? Você pode fazer 50%. E aí, o Ítalo, eu não recomendo começar pelo SP500, pelo VT, tá? Vanguard Total World. Porque o VT, os Estados Unidos entram em crise. Já aconteceu, 2008, ano 2000, né? Os Estados Unidos têm os seus momentos de fraqueza. Aí, se você está só nos Estados Unidos, vai te dar dor de barriga, porque você vai ver caindo Tá demais. indo. Agora, se você está investindo no mundo inteiro, os Estados Unidos caiu, tudo bem, a China subiu, a Índia subiu, outros países, Inglaterra, está subindo. Então, você não sente tanto. Então, a minha recomendação é você começar com um ETF de renda fixa, pode ser o BIL, pode ser o TFLO, e o VT, que é o Vanguard Total World. O VT já é uma carteira completa, está pronta. 48 países, diversificado. Qual é o melhor FT de renda fixa? Aqui a gente falou que era o. Cadê eu anotei aqui? HRLD11, né? W. WRLD11, Isso. ele é o equivalente ao VT. Ele não é renda fixa, ele é renda variável. Ele investe em 9 mil empresas do mundo. Renda fixa, que o Pedro está perguntando aqui, o Ah, é. Pedro, se eu não me engano, ele mora na Europa, tá? Porque é seguidor meu, eu já conheço. Para quem mora na Europa,
Europa são outros ETFs, tá, gente? Pode parecer complicado aqui, mas tem gente que mora no Brasil, tem gente que mora nos Estados Unidos, e tem gente que mora no resto do mundo. Então, quem é brasileiro que mora nos Estados Unidos, você deveria estar investindo nos ETFs americanos, tá? Quem é brasileiro que mora nos Estados Unidos. Quem é brasileiro que mora no Brasil ou qualquer país do mundo, Portugal, Austrália, Japão, deve investir nos ETFs em Londres, tá? Porque a gente paga menos imposto, tá? Então, os melhores ETFs... Nilson, mas é muito difícil isso. Cara, o importante é começar. Começa pelo WRLD11, quem está no Brasil. Quem está lá fora, me procura. A gente vai ter agora, dia 11 de julho, uma Masterclass, um evento que é gratuito, tá? Qualquer pessoa está convidada. Esse evento ele é específico para imigrante. Ele é o imigrante investidor, tá? Ou seja, para pessoas que estão fora do Brasil e que estão mandando dinheiro para cá. Você imagina a burrice, você está lá nos Estados Unidos, você está lá na Inglaterra, você ganha em euro, ganha em dólar e manda o dinheiro para cá. O pessoal faz isso. Entendeu? Então, quando eu percebi isso, eu falei, gente, eu vou preparar um evento só para esse pessoal. Quando que é? Mas a gente, dia 11 de julho, às 4 horas, horário do Brasil, 20 horas, horário de Londres e de Lisboa, tá? Depois disso, lá em agosto, no dia 6 de agosto, eu vou ter um evento para brasileiro, para quem mora no Brasil. Vai ser provavelmente semana investindo no exterior, alguma coisa nesse sentido. Aí é para qualquer pessoa, aí eu te ensino a investir. É de graça o evento. E não é curso para vender curso. Você termina esse curso sabendo investir em renda fixa, bolsa de valores. Você termina esse evento gratuito com uma carteira que está batendo a carteira do Bruno Perini, do Thiago Nigro, do professor Mirra, do professor Baroni, que são pessoas que focam muito em investir no Brasil, né? E como a gente foca em investir lá fora, você, qualquer pessoa que está me ouvindo aqui, consegue ter uma carteira melhor do que a do Bruno Perini. Basta você entender que você tem que mandar o teu dinheiro para fora sem medo, tá? Seguro é maior, teu dinheiro está escriturado. Você pode fazer isso através do Banco Itaú, da XP, do Banco Inter, tá? Com total segurança. E você vai ter uma renda 3 vezes maior do que você teria na Bolsa Brasileira. Jaque Isadora está falando, estou seguindo a carteira do curso Família Investidora. O Nilson também tem a Família Investidora, que se você pode só chamar ele na DM ou no link da Instagram, como que faz? Se a pessoa quiser. Tem na DM, no link da bio, pode falar com a gente. Tá, tem mais uma pergunta aqui. A dica que eu dou é dá uma maratonada no meu canal. Meu canal do YouTube é novo, ele tá com 40 mil seguidores. O outro canal do sítio já tá com 100 mil, já tem até a plaquinha. Legal. Mas o da Família Investidora, ele é muito novo, tá com 40 mil. Cara, tem ouro dentro desse canal. E toda quinta-feira, meio-dia, eu faço uma live nesse canal, que é uma live que é aula do curso, tá? Então, quem tá ao vivo assiste, é aula para aluno, conteúdo de aluno, tá? E aí essa live fica uns 2 dias no ar, aí eu tiro ela e ela vai pro meu aplicativo. Que a gente tem, inclusive é gratuito, tá, Alexandre? Você pode baixar qualquer pessoa. Qual é o aplicativo? Só você ir na Apple Store, no Google Play, botar lá Família Investidora, você acha o nosso aplicativo. Tem aulas de graça ali, tem um monte de coisa. Que legal. Então tem aulas também de graça, mas quem quer aprofundar o assunto é só fazer o seu curso Família Investidora, que vai ver todo o curso e ainda tem aulas ao vivo, tem tirar dúvidas e você ajuda também a pessoa a investir. Tem mais uma pergunta aqui da Tabata Brito. Qual o rendimento e como é feito o saque da WRLD11? Tá. A rentabilidade do WRLD11, se você olhar ele, tá, Tabata, agora no gráfico, você vai perceber que esse é um ETF muito novo no Brasil. Ele tem 4 anos. Então você vai olhar assim, a rentabilidade dele não está muito boa, né? Agora, se você olhar o irmão dele, né, que é o VT, porque os ETFs eles são criados para seguir um índice. O índice ele é essa caixa fictícia, né? No Brasil é muito novo o ETF, tá? Então, se você olhar a rentabilidade do WRLD11 e falar, rendeu pouco. Não, você tem que olhar a rentabilidade do VT em reais. Não é muito fácil fazer isso. No meu canal lá, eu ensino de graça. A rentabilidade dele foi de 18% ao ano. Tá? Quando você olha um período de 10 anos, você vai ver se, caraca, em 10 anos rendeu lá mais de 200%. Né? O VT sozinho rendeu o dobro do que a maioria dos fundos imobiliários. Tá? Então, por exemplo,
Se a média de um fundo imobiliário foi 250%, o VT rendeu 400% em 10 anos. Então, é uma rentabilidade muito acima do que, comparando com o fundo imobiliário, é praticamente o dobro, tá? E quanto por cento você recomenda uma família ou uma pessoa dos seus 20 anos, 30 anos, 40 anos? Nunca é tarde de começar. É claro que o Sim. tempo vai ser maior. A fortuna que a pessoa queira vai ter que dedicar mais tempo. Ou mais acertos na carteira, na ETF, mas com o seu curso dá para fazer isso mais rápido. Qual que é a porcentagem de, assim, se você fosse ranquear, é 50% de gastos com tudo, 15% de investimento, qual os porcentagem para as pessoas investirem, gastarem na renda da pessoa? Olha, imagina que você tem uma renda de R$ 5.000, tá? Se você investir 30% dessa renda, ou seja, 1.500, lá na frente você vai ter uma renda de 5.000. Entendeu? O dinheiro que sai do seu bolso é muito menos. Para você ter uma ideia, dependendo do tempo de aporte, imagina que você está aportando durante 15 anos. 15 anos são 180 meses, tá? Imagina que você está botando ali R$ 1.000 por mês. Então, ao final de 15 anos, o que saiu do seu bolso foi R$ 180.000. 180 meses, R$ 1.000. Só que você vai constatar que você não tem 180 mil. Às vezes você vai ter 720 mil ou R$ 1.000.000. Então, o que saiu do seu bolso geralmente vai representar lá no final 20% do seu montante final. Por conta de quê? Dividendo, valorização do dólar, valorização das empresas, né? Tudo isso junto te dá essa rentabilidade. Colocando como meta, a gente sabe que uma pessoa mais jovem, às vezes ela está casando, aí ela está financiando uma casa, está fazendo coisa ali que ela não consegue aportar 30% da renda dela. Coloca 10, coloca o que for, mas coloca, principalmente para você criar o hábito mental de todo mês você investir. A formação de hábito é mais importante do quanto você investe. Não importa no início ter R$ 100, R$ 50, criar o hábito, igual escovar o dente, é mais importante. Por quê? A partir do momento que você começar a investir, por exemplo, tem alunos nossos que já estão com 44%, mais de 50%, 60% de rentabilidade quando a gente olha em reais, né? Legal. Isso te anima tanto que você fala assim, cara, eu quero ser promovido no meu trabalho, eu quero ganhar mais dinheiro para poder investir mais. Porque tá legal eu ver essa bola de neve crescer aqui, né? Então, como o ETF ele facilita a tua vida, porque você não precisa mais ficar acompanhando notícia, vendo cotação de empresa, ficar vendo perfil de investimento que fica te falando de notícia, que o Lula não sei o que lá, que o Bolsonaro. Você precisa prestar mais atenção em nada disso. Porque o ETF ele vai dar certo de qualquer jeito, tá? Só você comprar todo mês. Aí teu foco vai para onde? Para o seu trabalho. Porque o que enriquece a gente é o nosso trabalho e a nossa capacidade de colocar dinheiro nos investimentos. O brasileiro que investe, ele já é ali 2%, né? Só 2% da população investe. E a maioria deles fica ansioso com notícia, que a bolsa subiu, a bolsa caiu. Você não tem que acompanhar nada dessa notícia. Você tem que só comprar os ETFs e colocar 100% da sua energia no seu trabalho. Seja em você mudar de profissão para você ganhar mais, seja você se tornar melhor naquilo que você faz para você ser promovido, ou seja você abrir um negócio que vai colocar mais dinheiro do que o seu CLT. A Sil Sun Sei tá falando, e depois faz o que com os dólares? Porque ela já viu que não dá para retornar para reais. Então, as pessoas elas têm ideias equivocadas, né? Porque como assim que não dá para retornar para real? Lógico que dá. Será que ela é uma especialista para estar fazendo essa afirmação? Inclusive, eu mesmo já fiz isso várias vezes, porque o meu patrimônio hoje, no Brasil, eu só tenho imóveis, tá, Alexandre? Meu dinheiro todo está fora do Brasil ou em Bitcoin. Eu não tenho R$ 10.000 na conta aqui se precisar, entendeu? Além da minha reserva de emergência. Todo o meu dinheiro está fora do Brasil. E quando eu preciso, eu trago aqui para o Brasil, diretamente até dentro do Banco Inter, você converte dólar para real e você saca esse dinheiro no caixa eletrônico, ou você usa para pagar uma conta, Dá tá? para Então o dinheiro volta converter. para real. E, por exemplo, eu comprei dólar a 2,70.
eu comprei dólar 4,80. Hoje está 5,40, 5,30. Então, quando eu trago esse dólar para o Brasil, além de eu estar vendendo o ETF, eu já comprei ETF por 100 e vendi ele por 200, tá? Então, além de eu ter dobrado 100 para 200, o meu dólar estando na média de 4,80 a 5,40 ainda tem o ganho cambial, né? Então, o ganho é muito alto. E ela tá perguntando agora do imposto. Não paga imposto? Paga imposto. E mesmo assim, líquido de impostos, a minha rentabilidade é pelo menos o dobro do que eu teria no Brasil. A poupança é isento de imposto. Você prefere investir na poupança, que é isento de imposto, ou investir em, por exemplo, a galera, toda vez que eu falo de ETF, sempre vem o papo do imposto, como se isso fosse uma grande objeção. Vai pagar imposto em tudo? É claro que vai pagar. Vamos lá. Eu falo assim, Alexandre, cara, tem um bairro ali da região, cara, que vai sair um Alphaville ali. Faz o seguinte, compra um terreno ali, qualquer terreno que tu comprar ali hoje por 100 mil reais, daqui a 5 anos vai estar valendo 1 milhão de reais. É um bom negócio? Eu te afirmo com certeza. Você pode comprar que 100 mil reais você investir num lote ali, daqui a 5 anos está valendo 1 milhão. Te assina embaixo. Você compraria ou não? Se você tivesse o dinheiro na mão. Agora já eu compro. Do Alphaville eu compro. Você compra. Aí, você perguntou para mim se paga imposto? Não. Mas claro que paga. O mesmo imposto. O imposto que você paga quando você compra um terreno por 100 mil e vende por 1 milhão, chama imposto de ganho de capital. É 15%. É exatamente o mesmo imposto que você paga em ETF e nas ações, nos fundos imobiliários é 20%. É muito pior tu comprar fundo imobiliário. O Eu, imposto é maior. quando eu comecei a investir, eu investi em CDB, né? Porque era a Sim, única coisa que a gente sabia, né? Então a gente paga imposto do mesmo jeito. paga. CDB, CDI, tudo a gente paga imposto. A gente só tem que investir cada vez mais. Graças a Deus, com a internet, a gente está Agora, aprendendo posso te falar agora. uma coisa? Investimento. Que eu sei Pode falar. que você pediu hoje para não prolongar muito a live. Não, pode Se falar. você investir em CDB, você paga imposto. Sim. Se você investir em fundo imobiliário, você paga imposto. Se você comprar terreno, você paga imposto. Somente os ETFs te permitem não pagar imposto. Mas, Nilson, você acabou de falar que paga imposto. Sabe como? Imagina a seguinte situação. Você é jornalista, tem um perfil de sucesso, você desenvolve negócios, você consegue investir nos ETFs ao longo da sua vida. Você tem quantos anos hoje? 28. 28. Você investe dos 28 aos 48, tá? Chegou nos 48, você fala assim, Nilson, cara, o Brasil tá uma porcaria. Eu não aguento mais isso aqui. Eu quero sair do Brasil, tá? Fala assim, Alexandre, maravilha, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar a tua residência fiscal no Paraguai, Uruguai, Panamá, Portugal, qualquer lugar. Você não precisa morar nesses lugares, não, tá? Você só vai fazer um CPF lá no Uruguai ou no Paraguai, você não precisa nem ir lá, tá? Esses países não vão cobrar imposto em cima dos seus investimentos no exterior. Aí você fala, Nilson, mas na verdade eu não quero sair do Brasil, eu tenho minha família e tal, mas eu não quero pagar imposto. Eu falo assim, tá bom, Alexandre, você vai fazer o seguinte, vamos contar para a Receita Federal não, mas a Receita Federal fala que se você ficar no máximo 6 meses no Brasil, você não precisa pagar imposto aqui. Então você vai, fica assim, ó, 6 meses em Portugal, 6 meses no Brasil. Durante 2, 3 anos, você não vai mudar para Portugal não, tá? Você fica 2, 3 anos lá, metade do ano aqui com tua mãe e tal, tua família e tal, depois tu passa 6 meses lá. Nesses 3 anos que tu tá fora, tu vai dar saída definitiva lá na Receita Federal, tu vai para Portugal, você vende os seus ETFs, troca isso por real, você não paga R$ 1 de imposto. Só os ETFs te permitem, digamos assim, essa brecha na lei, que isso é legal, isso não é ilícito que eu estou falando, tá? É uma brecha que hoje existe na lei. Você não ia ensinar coisa ilegal também. Bem, o assunto fluiu muito bem, porque investimentos é um negócio que eu gosto e eu acho que o brasileiro cada vez mais tem que investir. E agora tem muitas opções, mas a sua, Nilson, é só seguir você aqui no Instagram, que tem conteúdo todo dia, quase todo dia. Você na rede vizinha também tem perfil lá? No Tem, Tiki? No Tiki? tem Tem. lá na China, tem, no YouTube tem também. No Só não YouTube, tem no Twitter que eu não dou conta. YouTube é Nilson Dias, né? YouTube Nilson Dias Oficial. oficial. E o outro canal que você tem também com 100 mil inscritos é o Instituto Pindorama.
Instituto Pindorama. E lá na rede da China, qual que é o perfil? É Nilson Dias Oficial também. Cuidado que lá tem muito perfil fake, tá? Que fica. Ah, investe em criptomoedas comigo. É fake, tá, gente? Cuidado para não cair nesses golpes. Você ainda não tem corretora, isso? Ainda você não Não, a tem. gente precisa. Os órgãos lá na Suíça e em Londres, eles pediram 9 meses para aprovar as licenças. Quais vão ser os diferenciais da nossa corretora? Investimento na Irlanda, que você paga menos imposto que nos Estados Unidos e no Brasil. Abertura de conta mais fácil. Tudo em português, porque hoje, infelizmente, essas corretoras da Irlanda é tudo em inglês, né? E a gente vai ter outros benefícios também para quem quer uma carteira pronta, tá? Então, fica de olho aí no perfil, porque vem novidades muito boas. Aqui tá falando a Mabor Gel, tá falando assim que os conteúdos do Nilson abriram a mente dela, maratona os vídeos dele no YouTube. Ajuda muito o que ela tá falando. E você tem um aplicativo Família Investidora, e se a pessoa quiser Família Investidora, tem o link da Bill e vai ter aulas e tem aulas gratuitas lá no YouTube que as pessoas vão. Sempre tem, uma vez por mês eu faço um evento gratuito que não é curso de vender curso. Mais uma vez, é curso de verdade, que você sai aprendendo a investir e você está convidado para o próximo aí, Alexandre. Agora, dia 11 é para pessoas que moram fora do Brasil. E Fora do isso, e Brasil. depois no dia 11 de julho e depois 6 de agosto é para quem é brasileiro, que mora no Brasil. E com certeza eu vou estar vendo essa, porque para aprender mais ainda. Obrigado, Com Nilson. certeza. Obrigado. Obrigado, Obrigado a querido. todos vocês. Uma boa noite. A live vai ficar salva aqui para todo mundo que quiser ver. Tá bom? Abraço, obrigado pela oportunidade. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, pessoal.